Era meados da década de 1850, no interior da Bahia. A fazenda do Engenho do Brejo se erguia como um mundo próprio. De um lado, a Casagrande branca, sólida, cercada por jardins e pela capela. De outro, as senzalas, baixas, úmidas, onde o barro e o suor se misturavam em silêncio. Ali, o regime de escravidão não era apenas um sistema econômico. Era a forma como o tempo, o medo e a obediência se organizavam. Na varanda da Casagrande, Sinhá Francisca de Paula Amaral observava o movimento diário. Filha de família abastada, fora entregue em casamento ao coronel Antônio Amaral, dono de terras, de gente e de influência política. O casamento não nascerá de amor, nascerá de conveniência, soma de propriedades e sobrenomes. Ela, ainda jovem, aprendia que sua função era manter a casa em ordem, parir herdeiros e calar. O coronel era homem de presença dura. Andava com bengala de prata, bigode espesso e postura rígida. Tinha o hábito de falar pouco e mandar muito. Os escravos sabiam que um olhar torto podia custar carne, sangue ou a própria vida. Entre eles, circulava um nome com certo respeito silencioso: João. João era um dos escravos mais antigos do engenho. Forte, de ombros largos, mãos calejadas, mas olhar surpreendentemente sereno. Fora comprado ainda jovem para o serviço duro da lavoura, mas logo perceberam que ele tinha jeito para organizar trabalho, consertar ferramentas, pensar caminhos mais rápidos. O feitor usava como braço direito. Os outros escravizados buscavam sua orientação. Francisca notou João primeiro como se nota uma árvore resistente no meio da tempestade. Nas noites em que o coronel bebia além da conta e dormia no gabinete, ela se demorava na janela, vendo os últimos movimentos do terreiro. Havia em João uma firmeza silenciosa que a desconcertava. Ali, um homem sem direitos mantinha uma dignidade que nenhum anel de ouro lhe dera. O inevitável começou como nada. Uma tarde, uma criada se descuidou e deixou uma travessa cair nos degraus. Francisca, descendo às pressas, quase escorregou. João, que passava carregando sacas, largou tudo e a segurou pelos braços. Por um instante, os dois ficaram próximos demais. O toque rápido, os olhos que se cruzam, a respiração suspensa. Ela recuou, corada, e voltou à casa. Ele abaixou a cabeça e voltou ao trabalho. Mas, naquele segundo, uma linha invisível foi traçada entre a Casagrande e a senzala. Com o tempo, os encontros acidentais se multiplicaram. Francisca começou a participar mais da rotina da casa, descendo até a cozinha, inspecionando o terreiro, passando próximo aos canteiros onde João trabalhava. Era sempre ela quem olhava primeiro. Ele respondia com respeito, mas não com submissão cega. Aquilo a perturbava. O que começou como curiosidade virou atração. E, em noites silenciosas, quando o coronel se ausentava para negócios na vila, a linha foi atravessada. Em um corredor mal iluminado, perto do quintal, o segredo nasceu de um gesto impulsivo, quase desesperado. A partir daí, não houve volta. A mulher da Casagrande passou a viver dois papéis, o da esposa recatada à mesa do marido, e o da amante clandestina nos intervalos do medo. Os meses seguintes trouxeram a consequência inevitável. O ventre de Francisca começou a crescer. O coronel recebeu a notícia com orgulho tardio. Afinal, até então, ela não lhe dera filhos. A vila saudou o futuro herdeiro. A igreja preparou o batismo. Naquele primeiro parto, a criança nasceu de pele clara, traços suaves, nada que despertasse desconfiança imediata. Mas o destino não se satisfaz com meias verdades. Não veio um filho. Vieram 6, em sequência, ao longo dos anos. E, pouco a pouco, a mistura de traços se tornou evidente demais para quem quisesse enxergar. Narizes, bocas, cabelos que não se encaixavam inteiramente no padrão branco que o coronel supunha ter plantado. As criadas cochichavam pelos cantos. Os escravizados, em silêncio, viam ali algo que sabiam muito bem: sangue não mente. O nome de João começou a ser associado, em sussurros, aos meninos da Casagrande. E Francisca, a cada parto, sentia que somava amor e sentença na mesma medida. O coronel Antônio Amaral demorou a perceber o que a vila inteira já murmurava. O orgulho é um tipo de cegueira, impede o olhar de admitir aquilo que ameaça a própria imagem. Mas há um ponto em que até o orgulho é forçado a enxergar. Foi num domingo, depois da missa, que a fissura apareceu. Ao passar pela praça, o coronel ouviu duas senhoras interromperem abruptamente a conversa quando ele se aproximou. Não disseram nada, mas o silêncio delas foi mais eloquente que qualquer frase. Ele cumprimentou com frieza e entrou na charrete, o rosto endurecido.
Na fazenda, começou a observar os filhos com atenção clínica. Via como corriam pelo terreiro, como riam, como olhavam. Um dia, à janela do gabinete, notou algo que o fez gelar. Um dos meninos, de apenas 8 anos, imitava o andar de João, as mãos para trás, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. E, ao ver o escravo passando, sorriu. João devolveu o sorriso por reflexo, depois se deu conta, abaixou os olhos e apressou o passo. Naquela noite, o coronel não dormiu. Inspecionou a casa, o quarto, os pertences da esposa. Remexeu em gavetas, baús, cartas antigas. Debaixo do colchão de Francisca, encontrou um pequeno tecido dobrado, guardado com cuidado. Um pedaço de pano grosseiro, típico de roupas dos escravos, com uma costura diferente e um fio de palha trançada. Um amuleto simples, que ele já vira antes pendurado ao pescoço de João. O impacto foi silencioso. Não houve grito, não houve cena. Apenas algo se quebrou por dentro. A partir dali, tudo que o coronel via se reorganizava sob uma nova luz. Cada traço das crianças, cada gesto da esposa, cada presença de João no terreiro. Ele começou a testar limites. Chamava João para tarefas próximas à casa grande, observava a reação de Francisca. Mandava o escravo erguer caixas pesadas diante dos filhos, atento à forma como eles o encaravam. Notei um detalhe: os meninos não olhavam para João como olhavam para os outros escravos. Havia ali algo como familiaridade involuntária, uma confiança que ninguém ensinara. Um dia, durante o almoço, o coronel perguntou, com naturalidade forçada, de quem seria o sorriso do mais novo. Tem boca larga, igual a quem? Francisca empalideceu. Disse apenas que as crianças herdavam traços de toda a família. Ele não retrucou, mas seu olhar sobre ela mudou. O clima na fazenda azedou. Os capatazes receberam ordens duras: vigiar João, registrar seus passos, anotar horários, observar olhares. A rotina de trabalho do escravo foi alterada, aproximando-o e afastando da casa grande de modo calculado. Era um cerco. João percebeu o arroxo. O feitor, antes mais prático, agora se mostrava hostil sem motivo. Os castigos por pequenas infrações se tornaram mais frequentes, as broncas mais públicas. Quando, certa vez, uma ferramenta sumiu, a culpa recaiu imediatamente sobre ele, sem investigação. Era evidente que algo se movia, e não era apenas a dureza habitual. Francisca vivia em pânico surdo. Sabia que não havia como sustentar a mentira para sempre, mas não conseguia imaginar a cena da verdade vindo à tona. Rezava mais, comia menos, evitava encontrar os olhos de João em público. À noite, o quarto conjugal se tornará um espaço de gelo. O coronel falava pouco, observava muito. O estupim veio quando um dos filhos caiu doente, com febre alta. No delírio, chamou por João, chamando de pai sem perceber. A criada que assistia contou o episódio à comadre, que contou à prima, que contou ao marido, que comentou na venda. Em questão de dias, a vila inteira repetia a frase: o menino da casa grande chamou o escravo de pai. Chegou aos ouvidos do coronel como faca. Ele não precisou mais de prova alguma. Na manhã seguinte, mandou reunir todos no terreiro. O sol ainda estava baixo, mas o calor já era opressor. Escravos e empregados formaram um semicírculo diante da casa grande. Francisca, da varanda, sentia as pernas tremerem. Os filhos foram mantidos dentro, sob cuidado das criadas. O coronel desceu devagar, a bengala batendo nos degraus como um relógio de condenação. Mandou trazer João para o centro. Ele veio algemado, embora nada tivesse feito naquela noite. A humilhação era parte da encenação. Antônio deu uma volta em torno dele, como quem examina um animal na feira. Não precisava de discurso longo. O objetivo não era convencer, era marcar território. Mandou que o escravo tirasse a camisa. O corpo de João estava coberto de cicatrizes antigas, algumas profundas, outras finas, como lembranças da violência sistemática. Sem motivo declarado, sem acusação formal, veio a ordem seca: açoitai-o. O som do chicote cortando o ar se misturou aos soluços contidos dos escravizados que assistiam, impotentes. Cada golpe carregava algo além da dor. Era o coronel tentando esmagar, no corpo de João, a possibilidade de que ele fosse mais que coisa, mais que propriedade. Francisca não suportou. Rompeu a etiqueta, desceu correndo a escada, atravessou o terreiro. Não pensou, apenas agiu. Lançou-se entre o chicote e o escravo, abraçando o corpo ferido. O sangue dele manchou o vestido dela.
O gesto era mais eloquente que qualquer palavra. O coronel congelou. A cena confirmou, diante de todos, o que ele se recusava a ouvir da própria mente. Havia ali um laço que ia muito além da compaixão. A vergonha pública explodiu dentro dele. Não houve cena ali. Ele apenas ordenou que cessasse o castigo, virou-se e entrou na casa, carregando consigo uma fúria que não encontraria saída fácil. A sociedade da época não perdoava escândalo que envolvesse elite, sexo e escravidão. O episódio do terreiro não ficou contido nos limites da fazenda. O padre, escandalizado pela quebra da ordem moral, procurou o juiz da comarca. A notícia, turvada por exageros, virou caso de ofensa grave à honra do coronel e escândalo público de adultério com escravo. Em poucas semanas, a vila se viu comentando aquilo que nunca ousara dizer em voz alta: que a Casagrande, que pregava moral e hierarquia, abrigava segredos que rasgavam a própria base do sistema. O juiz, pressionado por outros fazendeiros que temiam que casos semelhantes viessem à tona, decidiu instaurar um processo formal. Era preciso dar exemplo. Assim, a cena se deslocou, do terreiro para o salão frio do tribunal. O prédio era modesto, com paredes grossas e janelas altas. No dia marcado, a sala ficou lotada. Fazendeiros, comerciantes, pequenos donos de terra, padres, curiosos. As mulheres ocupavam as laterais, escondendo o rosto com leques. Ali, o julgamento não era apenas de pessoas, era da própria ideia de que uma fronteira havia sido rompida, a da cama branca com o corpo negro. João foi levado algemado, colocado em um canto, guardado por 2 soldados. Sua figura contrastava com o terno escuro do promotor e as roupas alinhadas dos presentes. Não era julgado por um crime específico descrito em código, era julgado por ter existido onde não era permitido existir, no desejo de uma mulher branca. O coronel, pálido, estava sentado à frente, ao lado de seu advogado. Não olhava para ninguém, como se sustentasse a si mesmo apenas pela rigidez da espinha. Francisca, convocada como peça central da acusação, entrou escoltada. Vestia-se de forma sóbria, véu claro sobre a cabeça, mãos unidas à frente do corpo. O juiz abriu a sessão. Falou em moral, ordem, conduta. O promotor reforçou o discurso da honra violada e da ofensa à hierarquia racial e social. Não precisava de provas materiais detalhadas. A sociedade inteira já condenara antes do veredito. Faltava apenas um ato público que selasse o entendimento comum. Francisca foi chamada à cadeira central. O mundo inteiro, para ela, se resumia naquele caminho entre a porta e o banco do depoimento. Sentou-se. O juiz perguntou se ela entendia por que estava ali. Ela respondeu que sim. A voz saiu baixa, mas firme. No início, tentou-se conduzir o interrogatório com rodeios. O promotor queria que ela titubeasse, negasse, fosse desmascarada aos poucos. Perguntou sobre a vida conjugal, sobre a conduta com os escravos, sobre a proximidade com João. Ela respondeu pouco, quase automática. Até que veio a pergunta que pairava, muda, no fundo da sala. Dona Francisca, vossos filhos, os 6, são reconhecidos legalmente como herdeiros legítimos do coronel Antônio Amaral. A senhora tem alguma dúvida quanto à paternidade deles? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O próprio ar pareceu se recolher. O juiz aguardou. O promotor sorriu de canto, esperando a negativa formal. O coronel apertou os punhos sobre a mesa. E então, ela respirou. A vida inteira comprimida em um suspiro. A culpa, o amor, o medo, tudo empurrando ao mesmo ponto. Ela ergueu o rosto. Não olhou para o marido, nem para João. Olhou reto, na direção de ninguém, como se falasse para a própria consciência. Tenho. O juiz franziu a testa. Pediu que explicasse. Ela fechou os olhos por um instante, depois abriu. Na verdade, eu não tenho dúvida alguma. O promotor avançou. Então confirme perante este júri, quem é o pai de vossos 6 filhos? Foi ali, naquele segundo, que a frase tomou forma. Não como heroísmo, mas como exaustão. Como se ela não suportasse mais carregar sozinha o peso da mentira. Com a voz ainda trêmula, mas audível em cada canto do salão, ela disse: meus 6 filhos, são do escravo João. A sala explodiu em murmúrios. Uma onda de espanto percorreu as fileiras, como se uma parede tivesse desabado. O padre levou a mão à boca. Algumas mulheres arregalaram os olhos, outras baixaram o olhar, divididas entre o choque e uma estranha sensação de que algo há muito intuído acabava de ser nomeado. O juiz pediu silêncio,
Mas a palavra escravo já tinha atravessado tudo. Não era apenas adultério. Era, para aquela sociedade, uma violação absoluta da ordem racial. O promotor, surpreso pela franqueza, quis que ela repetisse. Que fique registrado em ata, sem ambiguidades. Pediu. E ela repetiu, agora mais firme, como quem sela um destino. Meus 6 filhos são do escravo João. João, no canto, ouviu. Baixou a cabeça. Não havia alegria naquela confirmação. Havia, sobretudo, a consciência de que a verdade, finalmente dita, viria acompanhada de um preço altíssimo para todos. O coronel, ao ouvir a frase completa, não reagiu de imediato. Por alguns segundos, ficou estático, como se o corpo não obedecesse ao que o espírito acabará de receber. Então, algo nele cedeu de vez. O rosto perdeu a cor, o olhar se desfocou. Uma súbita dor atravessou-lhe o peito. Levantou-se trôpego, tentando falar algo. Não conseguiu. A mão direita buscou apoio na mesa, derrubando papéis, o copo, a pena. O som do vidro se quebrando se misturou ao burburinho. Ele levou a mão ao coração, como se tentasse segurá-lo no lugar. O corpo traiu. Tombou diante de todos, pesadamente, no chão do tribunal. Houve gritos. O juiz mandou chamar um médico. Gente correu, gente recuou. Enquanto isso, Francisca permanecia sentada, imóvel, com o olhar fixo no marido caído. Não chorava. Aquele ataque, diante da confissão, não era apenas uma crise física. Era o símbolo de algo maior. O sistema que ele representava não suportava ouvir em voz alta aquilo que, em silêncio, sustentara por tanto tempo. O médico chegou. Examinou rápido. Nada havia a fazer. O coração do coronel havia parado. O homem mais poderoso da região caía morto no mesmo instante em que sua autoridade moral era definitivamente estilhaçada. Diante daquele corpo estendido no chão do tribunal, não era apenas um marido que tombava. Era a imagem inteira de um Brasil que fingia não saber o que fazia com os corpos que dizia possuir. O ataque do coronel interrompeu a sessão do júri, mas não apagou as palavras que já tinham sido ditas. A confissão de Francisca ficou registrada, assinada e comentada por toda a comarca. Em menos de uma semana, o fato correu as estradas de terra, virou conversa em tavernas, sermão velado em missas, fofoca em portas de venda. Legalmente, o processo entrou em suspensão por motivo evidente. A parte ofendida morrera. Mas, na prática, o julgamento havia se transferido das mãos do juiz para as mãos da sociedade. E esse tribunal, regido por moral e preconceitos, raramente oferecia apelação. Francisca foi rapidamente isolada. A família do coronel, escandalizada, recusou-se a acolhê-la como viúva honrada. A versão oficial que tentaram empurrar era a de que ela tinha surtado, que sua confissão seria fruto de desvario, de histeria. Mas era tarde demais. Muitos haviam ouvido, muitos acreditavam, e os traços das crianças continuavam existindo como prova viva. Sem amparo familiar, ela foi pressionada pela igreja a recolher-se em reclusão piedosa. Isso, na prática, significava ser enviada para um convento distante, onde passaria o resto da vida entre paredes altas, missas, silêncio e memórias. Não foi condenada formalmente, mas sua pena veio em forma de apagamento social. João, por sua vez, não teve nem mesmo esse simulacro de escolha. Embora a lei escrita não tipificasse exatamente o adultério interracial com escrava como crime capital, a combinação de fatores, escândalo, pressão dos fazendeiros, ferida na honra de um homem poderoso, construíram uma sentença que dispensava formalidades. Ele precisava desaparecer. Oficialmente, foi acusado de insubordinação grave, atentado contra a honra do senhor e incitamento à desordem. Termos vagos, mas suficientes para justificar um castigo extremo. Em vez de júri público, decidiu-se por uma punição exemplar dentro dos próprios limites da fazenda. Levarão-no de volta ao engenho do Brejo acorrentado, guardado como inimigo, não mais como propriedade. Os demais escravizados o viam passar em silêncio reverente, como se já identificassem nele algo de mártir. Ele caminhava sem arrastar os pés, mesmo cansado, mesmo ferido, com a mesma dignidade que chamara a atenção de Francisca anos antes. À noite, na senzala, vozes sussurradas perguntavam: "É verdade, João? São teus os meninos?" Ele não respondia diretamente. Dizia apenas: "Os meninos não têm culpa de nada." A preocupação dele não era com reputação, mas com destino. Sabia que, fossem vistos como filhos de escravo, os herdeiros da Casa Grande poderiam ser descartados,
afastados, até mortos, se alguém julgasse conveniente. O sistema, porém, era contraditório. Precisava dos sucessores do coronel, mesmo manchados. Nos dias que se seguiram, decidiu-se o futuro da família em mesas fechadas, onde senhores de terra e padres discutiram mais política do que moral. Resolveram reconhecer oficialmente as crianças como herdeiras legítimas do finado coronel, alegando confusão mental temporária da mãe no dia da audiência. Não por justiça, mas para preservar o patrimônio e a continuidade do nome. Quanto a João, a solução seria outra. O feitor recebeu ordens que não constariam em nenhum papel, acabar com ele sem alarde. Não enforcado em praça pública, não julgado por multidões. Apenas apagado, como se fosse um erro corrigido à borracha. Na madrugada em que o levaram para o mato, algemado, sob o pretexto de transferi-lo para outra fazenda, ele sabia exatamente o que o esperava. Caminhou sem pedir clemência, sem implorar por vida. Pedia, dentro de si, apenas uma coisa: que os filhos tivessem chance de crescer. Que a verdade dita servisse, ainda que minimamente, para protegê-los de se tornarem apenas mais peças de um jogo brutal. O que aconteceu naquela mata ninguém anotou. O que se sabe, porque correu por boca de gente, é que, dias depois, alguns escravizados encontraram, perto do riacho, marcas de sangue e correntes abandonadas. Não havia corpo. Alguns disseram que foi arrastado pelo rio, outros que foi enterrado em cova rasa. O sistema era assim, matava sem deixar vestígio. Francisca, já encerrada entre os muros do convento, recebeu a notícia de forma indireta, em uma frase seca de uma superiora que julgava ser melhor para a salvação de sua alma não alimentar vínculos terrenos. Ela entendeu, em meio às meias palavras, que ele não existia mais neste mundo. E, com isso, o que restava de sua própria luz se retraiu um pouco mais. No engenho do Brejo, os dias voltaram a se organizar em torno do trabalho, do sino, do açoite. Mas algo havia mudado para sempre. O senhor tinha morrido no tribunal, a senhora tinha desaparecido no convento, o escravo mais respeitado havia sido apagado. Restavam as crianças, 6 vidas carregando, no corpo e na história, a verdade que ninguém sabia como narrar. Naquele pedaço de terra, a justiça não veio por lei nem por espada. Veio por uma frase dita em alta voz. E o eco desse grito continua até hoje, em cada rosto mestiço que o país tenta, até hoje, não enxergar por inteiro. As crianças da Casa Grande tornaram-se o problema imediato que ninguém queria resolver. 6 meninos, entre 13 e 12 anos, carregavam no rosto e no corpo a prova viva da confissão que abalara o tribunal. Legalmente herdeiros do coronel morto, na prática eram fantasmas sociais, nem brancos puros o suficiente para serem aceitos sem questionamento, nem escravos para serem descartados sumariamente. A família extensa do Amaral, reunida em caráter de urgência na casa de um tio em Cachoeira, debateu o destino deles por dias. O risco era claro: se fossem reconhecidos publicamente como filhos do escravo, o patrimônio da fazenda poderia ser contestado, dividido ou até perdido para disputas judiciais. Mas matá-los ou escravizá-los seria um escândalo ainda maior que o original. A decisão, pragmática e hipócrita, foi mantê-los como herdeiros legítimos, sob a condição de que fossem educados longe dali, com histórias inventadas sobre a mãe enlouquecida. O mais velho, Bento, de 12 anos, percebeu tudo. Já lia jornais escondidos e entendia o peso do que ouvirá no tribunal. Naquela noite, sentado na varanda sob as estrelas, perguntou ao tio direto: a sinhá mentiu ou disse a verdade? O tio, desconfortável, respondeu apenas: a verdade mata, menino, melhor esquecer. Dias depois, os 6 foram divididos. Bento e mais 2 irmãos mais velhos foram enviados para um internato religioso no Recôncavo, onde aprenderiam latim, aritmética e a arte de calar o passado. Os menores ficaram sob os cuidados de uma prima distante, em Salvador, com a instrução expressa de clarear a pele ao sol e casar com famílias brancas. No internato, Bento sofreu o primeiro choque da nova realidade. Os colegas, filhos de fazendeiros menores, cochichavam sobre o caso da sinhá Amaral. Um dia, durante o recreio, um garoto mais ousado confrontou: teu pai é preto, né? Bento, sem hesitar, respondeu: meu pai é o homem que minha mãe escolheu. A briga que se seguiu lhe valeu semanas de castigo, mas também o respeito silencioso de alguns. Aprendeu ali que a verdade, dita por ele próprio, era a arma de 2 gumes. Enquanto isso, na fazenda do Brejo, o trabalho continuava sob novo administrador nomeado pela família. Os escravos mais velhos,
que conheciam João desde menino, notavam sua ausência como uma mutilação. Ninguém ousava perguntar abertamente, mas nos cultos noturnos da senzala, seu nome era invocado em rezas disfarçadas. Uma velha curandeira, que cuidara de seus ferimentos anos antes, guardava em segredo um pequeno rosário que ele lhe dera, feito de sementes e fios de couro, símbolo de uma fé que sobrevivia à violência. Francisca, no convento das Carmelitas em Salvador, recebia notícias fragmentadas dos filhos por meio de uma freira compassiva. Sabia que estavam vivos, mas separados, e que o preço de sua confissão era vê-los crescer sem ela. Passava horas bordando lençóis, repetindo mentalmente a frase do tribunal como mantra de resistência. Em uma carta nunca enviada, escreveu: "Dei-lhes vida com amor verdadeiro. Que Deus lhes dê o resto." A vila de Cachoeira transformou o escândalo em lenda cotidiana. Nas feiras, nas portas das casas, o assunto voltava sempre que alguém precisava de exemplo moral. Mas, entre as mulheres lavadeiras e as escravas cozinheiras, circulava outra versão, a da sinhá corajosa, que ousara nomear o que todas sentiam em silêncio. Os meninos mestiços da Casa Grande carregavam mais que sangue, carregavam a primeira rachadura no muro da escravidão brasileira. O engenho do Brejo, que outrora pulsava como o coração de um império de cana e café, agora arrastava-se em letargia mortal. O novo administrador, um português chamado Manuel Fernandes, chegará de Salvador com promessas de eficiência e cartas de recomendação da família Amaral. Tinha 40 anos, rosto marcado pelo sol, mãos acostumadas a chicote e contas. Instalou-se na Casa Grande com mulher e 3 filhos, ocupando os quartos que Francisca deixará vazios. Mas desde o primeiro dia, sentiu que algo faltava na espinha daquele lugar. O sol nascia igual, o sino tocava no mesmo horário, as enxadas cortavam a terra com a mesma precisão ritmada. Mas o ar carregava um peso novo. Os escravos moviam-se com obediência mecânica, sem o terror vivo que o coronel Antônio inspirava. Nas senzalas, o silêncio das noites não era mais de medo puro, misturava-se a ele um murmúrio de memória, como se o nome de João ainda ecoasse entre as paredes de taipa. Manuel notou isso na primeira semana. Durante a inspeção matinal dos cafezais, viu grupos de mulheres parando o trabalho para cochichar perto do riacho, exatamente onde o escravo fora visto pela última vez. Quando se aproximou, elas dispersaram-se rápido demais, baixando os olhos com uma submissão que parecia ensaiada. Ele chamou o feitor, um homem magro chamado Zé Capoeira, conhecido por sua crueldade sem limites. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Manuel, apontando para o riacho. Zé hesitou, depois respondeu baixo: "É o lugar do João, senhor. Dizem que ele aparece nas águas em noite de lua." Manuel riu, mas o riso saiu forçado. Ordenou dobrar a cota de trabalho na área e açoitar 2 que pareciam liderar os cochichos. Os golpes ecoaram pelo vale, mas não apagaram o que já estava plantado. A produção caiu 20% na primeira safra. As carroças atolavam na lama das chuvas porque ninguém mais consertava os eixos com a precisão de João. As caldeiras do engenho entupiam porque ninguém conhecia os truques para limpar o melaço endurecido que ele ensinara em segredo. Manuel contratou carpinteiros livres, mas eles cobravam caro e trabalhavam devagar. Os compradores de açúcar na vila começaram a reclamar da qualidade. O produto saía mais escuro, mais granulado, sem o brilho que o coronel conseguia. Uma noite de tempestade, durante a moagem noturna, aconteceu o primeiro motim silencioso. Uma caldeira explodiu, espalhando vapor escaldante e melaço fervente. 3 escravos queimaram gravemente. O feitor gritou ordens, mas ninguém correu para ajudar. Ficaram parados, olhando o caos como se esperassem algo. Manuel, coberto de fuligem, percebeu que o fogo da caldeira fora mal regulado, exatamente como João sempre evitara. Na manhã seguinte, chamou todos ao terreiro. O sol rachava a terra, o cheiro de queimado ainda pairava. Falou de disciplina, de lealdade, de castigo exemplar. Mandou açoitar o líder da senzala, um velho chamado Manuel Congo, que cuidara de João desde menino. O velho suportou 30 chibatadas sem gritar, murmurando entre os dentes algo em Yorubá que ninguém entendeu. Quando levaram embora sangrando, as mulheres da senzala começaram a entoar um canto baixo, quase inaudível, um lamento que durou até o anoitecer. Manuel escreveu à família Amaral: "O engenho funciona, mas não vive." Os negros perderam o medo e ganharam histórias. João virou santo na senzala. A resposta veio fria: "Venda se puder. Caso contrário, esmague os murmúrios." Ele tentou. Dobrou os castigos, instalou guardas noturnos,
queimou os amuletos encontrados nas senzalas. Mas o vazio persistia. As crianças escravas cresciam ouvindo sussurros sobre o escravo que assim a amou, e os homens adultos passavam a trabalhar com uma lentidão calculada, como quem sabe que o tempo é aliado. Numa tarde de seca braba, quando o rio baixou tanto que expôs pedras nunca vistas, pescadores encontraram correntes enferrujadas no fundo. Alguém as reconheceu como as de João. Não disseram nada ao administrador, mas espalharam a notícia pela vila. Na missa do domingo, o padre mencionou espíritos inquietos que perturbam a ordem de Deus. Todos entenderam. O engenho sem alma começava a morrer por dentro. O lugar onde o amor proibido nasceu agora sufocava sob seu próprio peso. Mas nas senzalas, algo novo começava a crescer, lento, invisível, irresistível. Em Salvador, Bento Amaral completava 18 anos num quarto apertado de internato religioso. Alto, magro, com olhos que herdara diretamente de João, passava as noites lendo à luz de vela roubada. Não eram livros de teologia, como os padres exigiam, mas panfletos abolicionistas contrabandeados do Rio de Janeiro, textos de Nabuco, Rebouças, Quintino de Carvalho. Palavras que falavam de liberdade como direito, não como caridade. Um dia, conseguiu acesso ao fórum local como aprendiz de escrivão. Seu coração acelerou quando viu, nos arquivos poeirentos da comarca de Cachoeira, o processo original do caso Amaral. A capa estava amarelada, mas intacta. Abriu com mãos trêmulas. Lá estava a ata do tribunal, escrita em caligrafia certinha. Dona Francisca de Paula Amaral declara: meus 6 filhos são do escravo João. Sentou-se no chão do arquivo, leu tudo 3 vezes. Cada palavra da mãe era como um soco e um abraço. Copiou páginas inteiras num caderno de capa preta, escondendo debaixo do colchão. Na contracapa, escreveu: para quando o Brasil puder ouvir sem tapar os ouvidos. Os irmãos menores, em casa de uma tia em Salvador, viviam outra luta. A tia, devota e ambiciosa, os obrigava a passar horas ao sol para clarear a pele. Casava os mais velhos com moças de famílias brancas pobres, prometendo terras do Brejo como dote. Mas os traços persistiam, narizes largos, cabelos crespos domados a ferro quente. Na sociedade baiana, eram brancos com sombra, aceitos por necessidade, rejeitados por instinto. Bento visitava-os aos domingos. Contava histórias do pai sem nomear o escravo diretamente. Um homem forte que trabalhava com dignidade onde outros se curvavam. Os irmãos menores escutavam fascinados, como se ouvissem lenda viva. O caçula, de 10 anos, desenhava no chão com carvão, uma mulher branca abraçando um homem negro diante de uma multidão. No convento das Carmelitas, Francisca definhava. Aos 35 anos, parecia ter 60. A reclusão, o luto por João, a separação dos filhos corroíam-na por dentro. As freiras haviam caminhar pelo claustro, sempre na mesma hora, sempre olhando para o horizonte onde imaginava estar o Brejo. Em seus momentos de lucidez, pedia papel. Escrevia cartas que as superioras confiscavam. Uma freira jovem, irmã Clara, de origem mestiça, começou a contrabandear as cartas para fora. Escondia-as em saias, entregava um cocheiro de confiança. 5 chegaram a Bento, amassadas mas legíveis. Na mais longa, Francisca escrevia: filho meu, se leis estas linhas, sabe que tua mãe não enlouqueceu. João não era escravo em alma. Ele me deu 6 vezes a vida que teu pai nunca soube dar. Não me odeies por ter dito a verdade. Odeia o mundo que a tornou crime. Vive inteiro. Tua, para sempre, Francisca. Bento guardou as cartas como relíquias. Chorou pela primeira vez desde o tribunal. Jurou que elas publicariam, nem que fosse em panfleto mimeografado. Enquanto isso, no Brejo, Zé Capoeira, o feitor, tentava sufocar a memória de João com violência redobrada. Açoitava por olhares trocados, por murmúrios ouvidos, por pausas no trabalho. Mas os escravos desenvolveram uma nova forma de resistência. Trabalhavam o mínimo necessário para sobreviver, sabotavam ferramentas discretamente, espalhavam boatos de que o espírito de João assombrava o administrador. Manuel Fernandes começou a beber cachaça pura, dormindo mal, vendo sombras nos corredores da Casa Grande. Em 1862, um incêndio misterioso destruiu metade do engenho de açúcar. Ninguém viu o culpado. Manuel culpou os escravos culparam o fogo do João. A família Amaral decidiu vender a propriedade. O Brejo, sem alma, tornava-se ruína.
1865. O retorno de Bento Amaral ao engenho do Brejo foi como pisar em terra sagrada e profanada ao mesmo tempo. 20 anos, advogado recém-formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, barba rala e olhos que carregavam o peso de duas histórias. A charrete subiu a estrada de terra vermelha sob sol de meio-dia, poeira subindo como véu de noiva macabro. Ao longe, a silhueta da Casa Grande apareceu, telhado furado em 3 pontos, varanda com corrimão quebrado, janelas sem venezianas. O sino da capela não tocava mais. Os irmãos o esperavam no alpendre. O primogênito reconheceu-os imediatamente. O segundo, José, agora capataz informal da fazenda decadente. O terceiro, Pedro, magro e silencioso. Os 3 menores alinhados atrás, entre 13 e 16 anos, com traços que denunciavam João em cada curva do nariz, cada ondulação do cabelo. Abraçaram-se sem palavras. O caçula, Manuelzinho, segurava um pedaço de madeira entalhado, uma figura tosca de homem e mulher de mãos dadas. Sentaram-se na sala principal, onde Francisca concebera os 6 sob o olhar cego do retrato do coronel na parede. Bento abriu a pasta de couro. Tirou o caderno preto, as cartas contrabandeadas, a cópia da ata do tribunal. Leu em voz alta, pausadamente. Dona Francisca de Paula Amaral declara perante este júri: meus 6 filhos são do escravo João. A voz dele tremia no escravo, mas firmava no João. José interrompeu. E agora? A família Amaral quer vender tudo. Dizem que carregamos maldição no sangue. Bento fechou o caderno. Nossa maldição é a deles. Vamos transformar esta fazenda no que ela nunca foi, lugar de gente inteira. Primeiras medidas foram radicais para a época. Reduziram açoites pela metade, de 50 para 25 por infração grave. Introduziram dia do descanso aos domingos para escravos idosos. Criaram horta própria na senzala, permitindo que mulheres plantassem quiabo e inhame para suas famílias. Bento negociou com o feitor Zé Capoeira, oferecendo salário mensal em troca de lealdade. O homem aceitou, mas com ódio nos olhos. A vila explodiu em mexericos. Na venda do seu Ramiro, fazendeiros batiam mesa. Os filhos da puta preta vão acabar com o brejo. Padres recusaram missa dominical. Compradores boicotaram o açúcar. Mas Bento tinha plano. Qualidade acima de quantidade. Mandou reformar as caldeiras do engenho com técnica que aprenderá dos relatos sobre João. Fogo baixo e constante. Peneira dupla para melaço mais claro. A primeira safra pós-reforma rendeu 30% mais, com preço 15% superior na feira de Cachoeira. 1871 Lei do Ventre Livre. Enquanto fazendeiros da região matavam crianças escravas recém-nascidas ou as vendiam para o norte, Bento libertou todas as da fazenda, 47 meninos e meninas. Deu-lhes terras marginais no rio, sementes, mulas velhas. Os pais, ainda escravos, começaram a trabalhar com contrato informal, salário mínimo, mas direito a moradia e comida. A notícia correu o recôncavo. Escravos de fazendas vizinhas começaram a fugir para o brejo à noite, pedindo asilo. Zé Capoeira reagiu com violência. Uma madrugada de 1872, açoitou um fugitivo de 18 anos até a morte. Bento demitiu na hora, publicamente, no terreiro. Aqui não mata mais gente. Mata-se cana, não alma. O feitor partiu xingando, jurando vingança. Semanas depois, incêndio destruiu o paiol de café. Ninguém provou culpa, mas Bento reforçou guardas e continuou. Francisca morreu em 1868. Bento soube por carta da freira Clara, que descrevia o enterro simples no claustro das Carmelitas. Caixão de lei sem nome na lápide, apenas uma cruz de madeira. Ele viajou a Salvador, exigiu ver o túmulo. Encontrou-o coberto de mato. No dia seguinte, ergueu 2 cruzes no brejo, uma para a mãe na capela abandonada, gravada voz que libertou, outra para João no riacho, mãos que construíram. Os escravos compareceram em segredo, de noite, acendendo tochas. 1888 Abolição. O brejo foi das primeiras fazendas a virar cooperativa. Ex-escravos compravam cotas com salário, elegiam administrador. Bento recusou-se a ser senhor, trabalhando lado a lado na colheita. Seus descendentes, filhos com mulher mestiça de família livre, herdaram a filosofia, terra para quem nela põe suor. 1900 Velho e doente, Bento publicou anonimamente a Confissão do Brejo. Circulou em 500 exemplares mimeografados entre abolicionistas, advogados, jornalistas.
Virou referência silenciosa na luta por direitos dos ex-escravos. Morreu em 1912, enterrado entre as duas cruzes. Hoje, o Engenho do Brejo é museu estadual. Casagrande restaurada exibe réplica da ata do tribunal em moldura de ouro. Réplica da frase "Meus 6 filhos são do escravo João" ilumina a sala principal. No Riacho, estátua de bronze, Francisca e João de mãos unidas, olhos no horizonte. Pedestal traz inscrição completa. 1857, aqui uma frase quebrou correntes. Seus filhos provaram que amor mestiço constrói nações. Legado, terra livre para mãos livres. Visitantes, escolares, turistas, pesquisadores, param diante da estátua. Sentem o vento do recôncavo, ouvem o murmúrio do rio. Percebem que não visitam ruínas. Visitam o primeiro lugar onde o Brasil confessou, através de uma mulher, que humanidade não respeita grilhões.